Bom dia, amigos ouvintes do YouTube. Estou aqui mais uma vez para gravar a live de hoje. E nós hoje vamos falar acerca de algo que às vezes até já tenho falado em alguma live, em 200 e muitas lives já, não tenho a conta precisa aqui. Numa delas eu já devo, às vezes, ter tocado nisso. Mas recordar-se, caso isso for o caso, né? É muito bom. Nós estamos vendo o começo da Terceira Guerra Mundial, certo? O qual as Escrituras já falam dela, vem falando dela, né? E que ninguém mais tem dúvida, né? Porque do nada apareceu rivalidades entre países e agora o interesse é um destruir o outro. Se você for procurar a causa, toda causa tem os seus efeitos. Mas se você for procurar a causa, por que matar os vizinhos? Por que matar outro país? Que eles estão para lá, o outro para outro lado? Por quê? E até porque um precisa do outro. Um tem que vender tecnologia para poder comprar alimento, importando e exportando, negociando. Qual a razão que teria desse detonamento? Quase que podemos dizer de toda a Terra. Olhando para o nosso próprio país, nós podemos nos perguntar: que mal fez você? Que mal fez eu para estar pagando em sofrimento o que outros fizeram? E até dizem estar tentando recuperar, mudar o rumo das coisas, mas claramente isso não é verdade. Em alguns, sim, mas muito poucos. A gente vê as intenções, a gente vê as mentiras deslavadas, que já não está enganando mais ninguém. Está todo mundo, o menos entendido, já está vendo a palhaçada e a covardia e já está sabendo que é mentira. Porque se a liderança de um país quiser colocar no eixo, ele pode. Ele pode. Então, se não estão, um culpa um lado, o outro culpa o outro, mas nunca culpam que são eles mesmos causadores da desgraça de um povo. Enquanto eles estão discutindo quem ganha mais, quem dá mais, os outros estão, às vezes, presos por tentarem ajudar a fazer alguma mudança. Eu não sou ligado a nenhum regime político. Aliás, do jeito que está sendo regido o Brasil, se não existissem aí acima de nós nenhum desses ditadores, como eu disse ontem, estaria muito melhor. Porque o povo que aí embaixo é passivo. Estaria melhor do que estar nesse fogo cruzado de busca quem é o culpado, e às vezes o culpado está buscando um outro para ele culpar,
e vai virando essa bagunça. Agora, a perseguição já não está mais só em cima dos canais. Porque jornalismo de meio de TV já era. Está deixando vazar a credibilidade ainda a Jovem Pan. Porque o resto virou o resto. Ninguém sabe mais nada. Só se acha um canal desse para falar de desgraça. Falar que o país está afundando, todo mundo sabe. Falar que está cheio de corrupto e falsos idealismo, todo mundo já sabe. Falar que os líderes são ditadores, todo mundo sabe. Separa aí, por favor. Porque não é possível que há inteligência na cabeça de alguém só para operar o mal. Faz uma seleção aí. Eu estou dizendo os ditadores, esses que estão aí na parede do mal. Está querendo ditar os rumos, mas para o despenhadeiro. Eu estou falando desses. Porque mesmo eu não gostando dessa palavra ditador, mas que fosse aí esse tanto aí que já está sobrando demais, está demais. A quantidade de ditadores junto, cada um com seus ideais, é que tem atrapalhado. Se tivesse tirado aí a maioria disso aí, principalmente fosse descobrindo os covardes, os operadores de malandragem, que se vendem, tirava do barco um pouco dessa perseguição ao próprio país. Eu sei que posso durar pouco tempo nesse canal, porque até o próprio canal eu vi ontem falando numa rede aí que estão perseguindo o YouTube. Não sei se é verdade, porque eu ouvi de outros, né? De terceiros. Mas, vendo a situação que está, eu também não vou duvidar. Que tudo que querem esses ditadores do mal é fazerem que o povo fique indecisos e loucos. Só isso. Porque tem que ser tomada decisão. Cadê os ditadores do bem? Agora é uma pergunta que eu estou falando diretamente à pessoa, viu? Eu queria ver essas pessoas, se já conseguiram descobrir defeito aqui e ali. Então põe para valer ou não vale mais nada nesse país. Não, vocês têm que ter paciência, porque tudo vai chegar no lugar. Esse povo é o mais paciente do planeta. É um povo que tem paciência até dentro da fome. E vivendo no meio do ouro, diamantes, prata, pedras preciosas, mata amazônica, o rei da água doce no mundo, país de clima tropical, de grandes lavouras, produções, agronegócio, agropecuária. Dá até vergonha falar que tem gente com fome nesse país. Mas infelizmente, né? Até os que falam contra essa situação covarde, ele está arriscado de ser cortado dessa comunicação. Certo? Por quê? Porque a desgraça de um tem sido a felicidade do outro. Lives como eu tenho gravado, respeitando o meu direito cidadão, deveria ser mais visitada, visualizada. Eu não sei o que está acontecendo. Simplesmente desaparece. Algo muito
digamos assim grosseiramente, mais sem graça, vamos supor que as minhas sejam, do que as minhas, tem repercussão. Parece até que um poder satânico entrou nessa área para fazer prosperar o mal e levar a verdade à decadência. Parece não. Amigo ouvinte, você pode ter certeza. Quando daqui mais um tempo, que talvez não demore muito, você não vai ter direito de falar mais nada. Talvez nem de gemer. Que é porque alguém não vem dizer, ó, aquilo lá está gemendo, porque a liderança lá, que lidera a saúde, lidera tudo isso, pega todas as verbas, deixou ele abandonado. Para que não suba essa má impressão, ele pode até chegar na sua casa e atrapalhar você gritar de dor, viu? Porque subindo as coisas pelas infrações desordenadas, por causa dos roubos milionários no dinheiro que era seu, do seu filho, do seu neto, já que o país não tem divisões de renda, deveriam usar esse crescimento interno do país em cima de uma maneira que o cidadão desse país pelo menos vivesse melhor. Eu quero deixar com os ouvintes aqui um pedido. Eu nem vou estar dizendo que estou te passando para que você seja precavido. Eu vou fazer um pedido. Por causa dos seus filhos, por causa dos seus netos, por causa da sua situação, da nossa situação que tem sido tenebrosa, num trem desgovernado, rumo a um despenhadeiro, onde os mais inteligentes e intelectuais são a arte do diabo para destruir as nossas vidas. Nós estamos sem segurança. Estamos envergonhados de outros países saber a nossa situação. E vendo o nosso país perdendo respeito lá fora. Veja bem agora o que está acontecendo. Assistiu a reportagem do rabino do Israel, falando claramente, só em outras palavras, que o Brasil está contra o Israel. Você tem noção de um país como Israel, quase rei em medicina? Eu acredito que seja a Índia o maior na descoberta da medicina. Também não estou aplicando 100%. Eu imagino que seja pelos estudos que eu venho fazendo. Veja bem, o Israel é o criador do sistema SUCAM. Como assim? Eles que fez esse organismo? Não estou dizendo isso. Pode até ter sido. Mas são os inventores do remédio que cura realmente a malária. Um país pacífico, que se brigam para se defender. E agora, nos encontrar por governos covardes, por estar dirigido por parcelas de bandidos, ficarmos inimigos de Israel. Veja a situação que vocês, intelectual, vocês do mal, inteligentes demais, está fazendo. Sempre Israel foi a favor do Brasil, em qualquer circunstância. E agora, segundo o rabino, isso aí é uma covardia. É uma covardia.
quando um dos nossos maiores amigos da Terra precisam da nossa ajuda. Um governo louco, imbecil, fala contra Israel. Certo? Eu não vou mais esconder a verdade. Não vou. Se a justiça quiser cortar, corte. Que eu sei que cortando a culpa não fica em si toda em cima do YouTube. Ou nada em cima do YouTube. Porque até o YouTube está sendo perseguido. Certo? Ou seja, tudo dentro dessa nação que poderia levar o meio de comunicação as pessoas ficarem entendidos e saberem pelo menos o que somos sendo brasileiro. Nós vamos chegando a uma situação de vergonha de dizer que somos brasileiros. Porque vamos ser vistos, e não vai demorar muito, como os mais idiotas de cima da terra, que tem tudo na mão para ser o primeiro e nem para ser o último estamos mais com qualidade. Ah, vai surgir neguinho aí que é dono da vida, descobridor do Palácio do Rei, que vai dizer aí ele que está acabando com o país dele. Não estou acabando com o meu país, não. Eu amo o meu país. Amamos. Estou tentando barrar os que não prestam nesse país. Que eu falo tão a verdade que, nesse sentido, eu apoiaria a pena de morte. Prisão perpétua. O que é que a gente quer fazer com um pai que estuprou a filha? Ou matou o filho? Ou o filho matou o pai? E depois fica andando aí fazendo festa, desfiles de moda? Oportunidade por má administração? E depois quer que a gente respeita? E somos obrigados a respeitar. Porque senão, se nós não conformar com o erro que eles cometem, é nós que passamos a ser o bandido. Mas eu, como cidadão brasileiro e muitos outros que têm bom caráter, nunca foi lá abrir a porta da penitenciária para soltar bandidos perigosíssimos e deixar ele em liberdade, enquanto os honestos não podem nem ficar do lado de fora quando começa a escurecer, para tomar um arzinho. Está arriscado ficar sem celular, sem a vida, sem nada. Os honestos estão presos e os bandidos estão cada vez mais em liberdade. Quanto mais forte é o bandido, mais liberdade ele tem. Meu Brasil, me explica essas coisas, por favor. O que está acontecendo com você, meu Brasil? Brasil, essa peça varonil, que muitos que já te viu quando ainda era passado, e às vezes tem recordado a beleza que lá tinha. Ninguém era rainha e nem queria ser rei. Não pensava em encontrar nesse meu caminhar as coisas que encontrei. Onde você está, meu país? Por favor, responde essa minha dor de não poder entender nada. As palavras são barradas, as bocas são seladas. Temos que fingir que não ouvimos. Não tem quem nos acudimos. Então não podemos dizer. Porque nesse superfato já se tornou tão barato que eu não acredito em você. E tem uma coisa, Brasil. Os seus filhos que existem, embora está todos tristes por causa dessa desgraça, a lei virou uma fumaça, um cruzado, um tiroteio. Ninguém sabe de onde veio. Tem a causa e a produção. É no meio de 1 milhão
de pessoas intelectuais que são seres anormais, loucos, varrido, profundo, que quer acabar com o mundo sem direito de onde vinha. Não pensa nem em criancinha que nenhum mal praticou. Mas esses que vêm sofrendo, eles continuam vivendo. E você vai se perdendo no próprio mal que aprontou. Meu país, por favor, venha apagar a dor, mostrar para os prediletos, esses de pensamento reto, não são covardes nem ladrão. Ainda cava esse chão em busca de alimento. Seu suor corre no rosto, nele só tem desgosto, porque vive no tormento. Não tem um guia nem nada que te mostre uma estrada e que te deixe uma saída. Acaba com toda a vida para eles serem felizes. Mas eles não são raiz. Porque Deus no céu existe e que vai cuidar dos tristes. E quem alegra depois chora. Você vai ver, vai chegar a hora que vai direto a você. Crescer não é ser inteligente. Usar só a sua mente para fazer prática do mal. Você fechou um curral, qual considerando o povo como estivesse num ovo e tratado assim tão mal. Líderes, chega de enganar o povo. Não faça isso de novo. Pede perdão a Deus, porque Deus olha os seus e não vai deixar barato. Vai cuidar desses ingratos que pensa só na sua pessoa e acha que outros é à toa e não serve para nada. Vocês todos, nessas ideias, olhando para essa plateia, você está enganado. Dos olhos de Deus é flute, refletindo a sua luz. Foi através de Jesus que veio morrer numa cruz para comprar esses inocentes. Por isso ele também sente o que você está fazendo. Cada dia que passa, você vivendo a trapaça, vai perdendo os seus momentos. Prezado ouvinte, eu quero vos agradecer. Eu fiz esse repente usando força da expressão. Se eu quisesse rimar, eu podia dizer que arranquei do coração. E sem pensar nenhuma calma. Posso ter tirado da alma. Para não te ver perecer, eu passei para você. Certo? Eu poderia falar o dia todo de repente. Mas a minha intenção é falar o necessário. Eu quero te pedir, eu já falei isso em live, mas ainda que vou complementar novamente. Você começa a estocar comida, tá bom? Não estou profetizando nada, não. Eu estou preparando-os. Prevenir é melhor do que remediar. Você pega bastante garrafa PET, destampa, lava bem, bem lavada, e põe elas de boca para baixo, estampada, pelo menos por 2 horas. E testa para ver se está realmente enxuto. E despeja o arroz, falar das coisas mais necessárias. Despeja o arroz numa vasilha grande. Se puder 4, 5 pacotes ou mais ou o quê, tudo bem. Se não puder, tem pessoas que não conseguem comprar nenhum, coitados. Põe um pouquinho de óleo de soja, não muito, até que ele fique brilhoso. Não molhado, brilhoso. E põe na garrafa PET.
vai te dar um pouco de trabalho, mas com funil, alguma coisa assim, você vai conseguir. Encha até na boca, para ficar bem cheinho. Por quê? Para que tire todo o ar que está dentro. Aí depois você tampa bem, aperta bem. Você vai guardar por 2 anos, 3 anos, e não vai acontecer nada com o seu arroz. Agora, se você deixar ele na embalagem, ele vai criar aquelas lagartinhas. Você vai perder o seu arroz. E assim não. Dá trabalho, mas é uma prevenção correta. O feijão você faz a mesma coisa. Passa um pouco de óleo numa vasilha, né? No feijão. Porque quando ele vem lá do mercado, você não vê defeito nenhum nele. Mas ele, como aquele mal do caruncho saia de dentro para fora, ele pode já estar já com esses bichinhos, ou gerando. E como nada vive sem oxigênio, você vai fazer o mesmo plano que o arroz, colocar numa garrafa PET, também bem seca, e arrochar a tampa bem. E pode guardar também, pode esquecer, pode guardar. Ele não vai te estragar, nunca. Farinha de milho ou de mandioca. Eu venho falando isso desde ontem, é no Kawaii, é no YouTube talvez eu tenha falado, estou repetindo, porque é caso sério. Você põe também na garrafa PET com o mesmo cuidado de estar bem enxuta, bem cheia, bate, porque a farinha é mais fofa, bate a garrafa e vai pondo. Quando não descer mais, aí você põe a tampa e aperta. Por quê? Futuramente, em outras vasilhas, ela poderia até criar algum sistema de insetos, bichinhos. Mas assim, sem oxigênio, ela não vai suportar a criação. Então ela vai ficar perfeita, certo? A banha que você usa, normalmente era necessário que fosse pelo menos de porco. Ou óleo, azeite extra virgem, que custa muito caro. Mas seria o tempero da sua panela. Fazer tudo sem sal, podendo usar sal, mas não refinado. Sal que o boi come ou então do Himalaia. Aí você pode pôr sal, certo? E passar só uns fios de... Depois de tudo pronto, não precisa fritar nada, porque ele não suporta esse tipo de caloria. Então você põe ele em cima da sua salada, em cima do seu prato com arroz ou com feijão, ou o que você põe uns iscos. Porque ninguém come por diversão, é para alimentação. Pode não ficar tão gostoso como de outra forma, mas também não te leva ao perigo, certo? E uma maneira de você ter condições de estocar. Porque se você comprar o azeite, tem que ser extra virgem, viu? Porque o outro só tem 15% e o resto é óleo de soja, certo? Então aí, e como o azeite é caro, o extra virgem, mas não precisa usar muito, então ele termina não ficando tão caro assim, né? Ou então a gordura do porco, se for caipira. Porque se for porco de granja, está contaminado da mesma forma, certo? E vai ajuntando aquilo que você vê que não é perecível. Se tem um cantinho no seu quintal, plante alguns pés de couve, alguma coisa assim que seja verdura, né? Porque o espaço é pequeno, não tem de eu falar para você plantar melancia, abóbora, melão, não tem jeito. Eu sei que não tem. Mas num pequeno espaço, aqui, de uns 10 por 12 de comprimento, de comprimento uns 12, e de largura, porque eu estou medindo o quintal já, de largura 1 metro. Faz uma carreira de tijolo e enche de terras e vai estercando com adubo orgânico.
E você vai começar a produzir como eu produzo aqui na minha casa, certo? E vai tentando uma sobrevivência. Com as folhas debaixo da horta, você joga para as galinhas. Cria galinha caipira dessa que aceita o cativeiro. Eu tenho aqui na minha casa. E trata delas com sobra de comida. Às vezes fala com o seu vizinho, você vai jogar fora? Vou. Às vezes está podendo. Pega e põe para suas galinhas. Não ponha ração contaminada. E não ponha comida para elas nas vasilhas, porque essas galinhas são caipiras, elas gostam de ciscarem. Elas gostam de comer. Eu estou falando de coisas que eu tenho certeza que em 10 galinhas eu vou chegar a 300 ovos mês. Um cercadinho de nada que eu tenho aqui. Essas 10 galinhas vivem de 2,5 por 2,5. Uma forragem excelente e elas estão botando, estão pondo e eu fazendo a colheita. Se prepare assim. Esqueça que você tem governo. Esqueça de quem está te perseguindo. Esqueça das guerras que estão acontecendo, porque senão você termina ficando louco. Tudo isso é que o diabo quer que aconteça com o povo, principalmente os que acreditam em Deus. Prezado amigo, meu abraço, meu respeito aos seus ideais e pedindo a Deus, Senhor meu Pai, nós agradecemos pela oportunidade. Se for a última, se me cortarem, eu fiz o maior esforço, Senhor, de passar a verdade, o que está acontecendo. Então, eu peço que ajude as pessoas, Senhor, os menos entendidos, os deficientes, os pobrezinhos, os moradores de rua, os que estão internados, tomando soro sentado numa cadeira, porque as verbas foram levadas por alguém, não tem dinheiro para aplicar na saúde. Então, Senhor, por favor, envie um anjo que cuide deles. Eu te agradeço aos anjos e ao Senhor, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.